Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos, eu sou o Zaga e hoje eu vou falar sobre o final do filme de Homem-Formiga e Vespa Quantumania, porque talvez o final não seja exatamente o que a gente achou que era. Então é claro, eu vou pedir pro seu Percival deixar o nosso alerta de spoilers na tela. Se você não viu o filme, vai lá ver primeiro, depois você volta aqui. Bom, o filme termina com uma cena muito parecida com a do começo do filme, o Scott fazendo um monólogo e andando pelas ruas de São Francisco. Mas uma grande diferença dessas duas cenas é que no começo ele estava lendo uma passagem do livro dele para umas crianças em um evento, e no final parece que ele tá falando sozinho, falando com ele mesmo. Será que esse monólogo do Scott pode ser algo escrito por Kang naquele roteiro da linha do tempo sagrada que a gente viu lá na série do Loki? Será que ele pode estar preso num looping temporal? Ou será que no fim do filme a família dele foi parar em uma linha do tempo diferente? A cena toda é bem estranha. O Scott parece totalmente confuso, como se ele não soubesse por que ele tá pensando aquelas coisas, como se ele não tivesse controle sobre os próprios pensamentos. Ele tem uma paranoia momentânea, achando que foi o responsável por uma catástrofe, porque ele matou o Kang e talvez não devesse ter feito aquilo. Mas logo em seguida ele volta ao normal, falando pra ele mesmo que tá tudo bem. Então vamos recapitular o que acontece no fim do filme. A família do Scott consegue escapar do reino quântico de uma maneira que até parecia fácil, com a Cassie reativando aquele dispositivo que ela construiu. Parece ser uma solução bem conveniente e oportuna, né? É quase como se alguém tivesse deixado eles saírem do reino quântico. Aí o Scott aparece como se ele estivesse repetindo a cena do começo do filme, algo que pode indicar que ele talvez esteja em um loop temporal, mas eu vou falar sobre isso um pouco mais pra frente. A cena até usa a mesma música de fundo da cena do começo do filme, como se nada tivesse mudado na vida dele daquele momento até o fim dessa história. O que muda, como eu falei no começo do vídeo, é a fala de Scott. O que ele fala dessa vez é: minha vida não faz sentido, eu costumava me questionar muito sobre isso. Scott, você acabou de salvar o reino quântico com a sua família e bebeu um ser que não tinha buracos. Por que esse tipo de coisa continua acontecendo com você? Isso não faz sentido. Mas quer saber? Quem disse que a vida precisa fazer sentido? Reparem aqui que ele fala que esse tipo de coisa continua acontecendo com ele, logo depois dele falar que ele salvou o reino quântico e bebeu um cara que não tinha buracos. O que é bem estranho, né? Mais uma pistinha desse tal looping temporal que eu falei. Essa cena também mostra algumas maneiras pelas quais a vida do Scott mudou inexplicavelmente. Ruben, o dono da cafeteria, lembra que ele é o Homem-Formiga e não o Homem-Aranha absolutamente do nada e cobra ele pelo café, algo que ele não tinha feito no começo do filme. O público com certeza não sabia o que tinha acontecido no Reino Quântico, a não ser que o Scott tenha falado sobre isso no podcast dele, que aparece lá em Miss Marvel. Mas a gente não consegue imaginar muito bem quando que ele teria feito isso entre a fuga dele do Reino Quântico e essa cena. De toda forma, é bem estranho que o dono do café saiba quem ele é de repente, absolutamente do nada. O chefe dele da Baskin-Robbins também fala que abandonou a aposentadoria dele para fazer um bolo especial de aniversário para Cassie, um bolo bem verde com cor bem chamativa. Até o próprio Scott parece perceber que tem algo de errado ali, e ele continua a fala dele: tem sido uma jornada louca. Um dia você é demitido da Baskin-Robbins, no outro você está derrotando um rei espacial que viaja no tempo. Nós realmente derrotamos ele, certo? Quer dizer, foi isso que aconteceu. Ele ia escapar, mas não escapou, eu acho. Ele também disse que algo ruim estava por vir e que todo mundo ia morrer se ele não escapasse. Calma, então será que eu matei todo mundo? Será que todo mundo vai morrer por minha causa? Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Quer saber? Provavelmente está tudo bem. Como eu disse, a vida não faz sentido algum. Melhor parar de ficar questionando, Scott. Para de pensar mais do que deve sobre isso. E logo depois desse trecho do monólogo, começa ali a festa de aniversário da Cassie. O monólogo continua durante a festa de aniversário, com o Scott dizendo: isso é bom, estamos todos juntos. Tudo provavelmente está bem. Kang se foi, você conseguiu. Nunca mais vai ter que se preocupar com aquele cara. Mas tem uns detalhes nessa cena que a gente precisa comentar. Outra coisa que mudou também é que o Homem-Formiga passa, nessa cena do final, por uma pintura do rosto dele com um coração na parede. Algo que normalmente é feito como homenagem póstuma para alguns dos heróis da Marvel, caso do Homem de Ferro, Viúva Negra, por exemplo, depois que eles morrem ou desaparecem. Um homem passa correndo por Scott na rua, reconhece e aponta para ele. O Scott aponta de volta. Mas se a gente reparar no cara, depois que ele passa por Scott, ele para e continua olhando para ele como se estivesse absolutamente surpreso por ver o Homem-Formiga vivo. Na real, se a gente reparar bem, todos os pedestres nessa cena estão agindo de maneira muito estranha. Vários olham pro Scott como se eles não entendessem o que ele tá fazendo ali. Ao mesmo tempo, alguns desses pedestres sorriem e acenam para ele de uma maneira muito exagerada.
temporada, como é o caso de uma mulher que aparece usando umas cores roxas muito chamativas. Até no aniversário da Cassie a gente vê o bolo verde bem chamativo com bexigas roxas. E é claro, verde e roxo são as cores usadas tradicionalmente por Kang, o Conquistador. É como se o Scott estivesse vendo Kang em todos os lugares. Em toda essa cena parece que os pedestres estão quase como numa simulação, tipo um show de Truman, como se fossem figurantes da vida do Scott. E se a gente parar pra prestar bastante atenção, essa cena chega até a ser meio aterrorizante. Mas tem um glitch que é o mais importante de todos nessa cena. Quando aparece aquela mulher de roxo, o que chama atenção mesmo é um casal, uma moça de verde e um homem careca atrás dela. Isso chama atenção porque esse mesmo casal tinha acabado de passar pelo Scott segundos antes. Eles aparecem atrás dele e depois na frente dele novamente. É um sinal bem forte de que o Scott pode realmente estar preso em um looping temporal. Claro, isso é um pequeno erro que acontece em vários filmes de vez em quando, com figurantes passando pelas ruas e cenas sendo cortadas, mudadas de posição, de maneira que elas acabam ficando fora de ordem, gerando esses momentos que aparentemente não fazem sentido. Isso aconteceu inclusive em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, quando o mesmo figurante passou correndo 2 vezes pelo Doutor Estranho, por exemplo. Mas nós estamos falando de multiverso, viagem no tempo e Kang o Conquistador. É muito possível e até provável que essas duas situações não tenham sido erros, mas cenas colocadas ali deliberadamente para mostrar esse looping temporal. Principalmente nessa cena de Homem-Formiga, porque nessa cena em questão, os figurantes estão vestidos com cores bem chamativas e ela é toda editada de maneira que parece que eles querem que a gente foque nessas pessoas que estão aparecendo, que eles querem que a gente veja essas pessoas. A própria cena dá muito destaque para elas. Então, se essa realmente é a intenção, seria muito difícil que um editor não percebesse esse erro. Afinal de contas, eles estão ali justamente para chamar a atenção. E um editor passa horas, dias, às vezes até semanas trabalhando na mesma cena. Então, isso traz algumas opções pra gente sobre esse final do filme. O Scott pode ter voltado para uma linha do tempo diferente, uma linha que esteja sob o controle do Conselho de Kangs que aparece na cena pós-créditos. Uma linha que tenha sido alterada, talvez uma linha em que o Homem-Formiga tivesse morrido, e aí o nosso Scott, da linha do tempo principal, estivesse tomando o lugar dele naquela linha do tempo. Ou talvez os Kangs ou algum dos Kangs esteja mantendo o Scott preso em um looping temporal propositalmente. Vale lembrar que na série do Loki na primeira temporada, a maneira com que os agentes da TVA torturaram o Loki era justamente mantendo ele num looping temporal e deixando ele apanhar eternamente da Lady Sif. Até o próprio Kang ameaça o Scott com um loop temporal no filme, dizendo que ia ficar matando a filha dele várias e várias vezes em sequência e fazendo ele assistir a tudo. E quando o Scott começa a pensar sobre tudo o que aconteceu e se preocupar com o futuro, do nada vem uma voz na cabeça dele dizendo pra ele que tá tudo bem, pra ele não se preocupar, parar de pensar demais nesse assunto. É como se alguém estivesse manipulando ele pra ele não ficar pensando no que está por vir. E os Kangs sempre têm uma questão de vaidade também. Eles sempre deixam rastros, como esse monólogo interno do Scott, por exemplo, falando com ele mesmo, que deixa a gente desconfiado e contraria um pouco o que a gente acredita que poderia acontecer ali. Assim como as cores bem chamativas roxas e verdes usadas pelas pessoas na rua nessa cena final, chamando muita atenção. E isso me faz acreditar, eu tenho até uma teoria que vai virar um vídeo separado, eu vou fazer nas próximas semanas para trazer para cá, mas isso me faz acreditar que talvez o Kang desse filme que luta contra o Scott lá no Reino Quântico seja realmente o responsável por tudo isso, e talvez ele seja o mesmo Kang da série do Loki da primeira temporada, e também o mesmo Kang que aparece na segunda cena pós-créditos, o Kang Prime. Tem uma fala do Kang que é muito parecida nesse filme com a fala dele no fim da série do Loki. Ele fala que só ele pode salvar o multiverso das variantes dele, e na série do Loki ele tinha conseguido fazer isso, né? E talvez aquele Kang tenha sido exilado justamente porque ele é o Kang que todos os outros temem, todos os outros sabem que ele pode ganhar deles. Aquela visão da Vespa que ele ia matar todo mundo pode ter a ver com o fato dele ter apagado todas as linhas do tempo e deixado só uma, e talvez ele tenha sobrevivido àquela explosão, e na verdade aquela explosão pode ter mandado ele pro limbo, e ele estaria ali controlando o Scott, mantendo ele num looping temporal, e aí ele poderia do limbo descobrir uma maneira de voltar pro passado e se tornar o Victor Timely, que nada mais é do que um disfarce do próprio Kang Prime no começo dos anos 1900.
tenso. Então o Loki e o Mobius aparecem naquela cena pós-créditos indo atrás dele justamente porque ele é o Kang que tomou o poder da TVA. Assim como o Kang da primeira temporada fez também, ele criou a TVA. Então talvez esses 3 Kangs sejam a mesma pessoa, e vale lembrar que o Kang fala pra Sylvie e pro Loki no fim da série dele que viria eles em breve. Ele fala sobre reencarnação, ele fala sobre recomeçar, começar tudo de novo, e talvez ele seja o principal adversário dos Vingadores em Guerras Secretas, já que ele possivelmente vai ser o único Kang sobrevivente, o cara que vai apagar todas as linhas do tempo do multiverso e deixar só uma. Enfim, eu vou bolar um vídeo inteiro sobre essa minha teoria, vou falar mais a fundo sobre isso, mas isso também colabora com a minha teoria do plano de Kang, que ele estaria mantendo o universo da Marvel inteiro em looping eterno e ganhando a mesma guerra várias e várias e várias vezes. Se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveita e deixa minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada, para não perder essa teoria que eu vou bolar aí nas próximas semanas para soltar para vocês. Tem os nossos expliquadrinhos, a gente explicando grandes arcos e sagas dos quadrinhos da Marvel, explicamos Dinastia Kang, explicamos Guerras Secretas, 2 edições, a primeira lá de 84 e também a de 2015, que provavelmente vai ser a base pro filme dos Vingadores. Explicamos várias outras grandes sagas aí dos quadrinhos da Marvel, como Invasão Secreta, A Última Caçada de Kraven, A Queda de Murdoch, que também vai ser a base pra série do Demolidor. Enfim, tem bastante vídeo legal aqui, então se você gosta de Marvel, não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, porque aqui é tudo sobre Marvel. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima!